O debate da política sobre álcool e outras drogas, que tem sido feito no país nos últimos 2 anos, tem causado uma série de preocupações, né, para a parte da sociedade brasileira, em particular para alguns movimentos sociais que o têm acompanhado de perto, com preocupação em relação a alguns aspectos que têm sido destacados nessa política e que nos parecem bastante equivocados na avaliação do problema. Primeiro, é preciso reconhecer que a adição às drogas, né, sejam as drogas lícitas ou ilícitas, é hoje um problema da sociedade brasileira. Portanto, é algo que exige do Estado, do poder público, uma resposta efetiva. Uma resposta, contudo, que não nos parece vem sendo dada à altura do problema posto, mas que tem ficado restrita a uma certa concepção e a uma certa abordagem desse problema que tem conduzido a proposição dessas políticas a uma vertente bastante moralista e de cunho repressivo sobre essa questão. Particularmente em relação a uma das drogas ilícitas, né, ao crack. Uma política sobre drogas é uma política que entendemos deve implantar, né, elaborar e implantar respostas eficazes, cidadãs, para uma das dimensões desse problema, que é a dimensão da dependência ou da adição às chamadas drogas, né? A adição às drogas, ou melhor, as adições são hoje um problema para a sociedade, né, para o mundo atual. E as adições às drogas é uma das vertentes desse problema das adições. É sempre bom lembrar, né, que dependência não é dependência apenas de drogas e nem tampouco só de drogas ilícitas, né? A mais grave das adições do ponto de vista da saúde permanece sendo a dependência das drogas lícitas, que são o álcool e o tabaco. Então, acho que uma das problematizações que a gente não percebe, ou aliás, que fica completamente encoberta na discussão sobre as drogas, é essa vertente, né? Da forma como a política vem sendo discutida, a sociedade brasileira é conduzida a pensar que hoje as adições às drogas se resumem à adição ao crack, à dependência do crack, né? E que todas as pessoas que usam o crack nesse país, elas sejam dependentes dessa droga e elas estejam nas chamadas cenas públicas de uso. Não ignoramos que a situação, né, que essa cena criada em torno do uso do crack é uma cena que traz uma série de consequências do ponto de vista social, que traz um incômodo, né? Mas para além disso, é uma cena que expressa também uma condição que exige da parte da saúde uma resposta adequada. Uma resposta adequada que entendemos pode e deva ser dada com trato delicado e respeitoso com esses usuários. E não é isso que a gente está assistindo, né? Não é isso que a gente está vendo ser feito nesse país e não é essa a proposta que está sendo colocada em destaque na discussão. Na minha avaliação, equivocadamente, né, se destaca uma dimensão, aliás, nomeado também de forma equivocada como um novo serviço, né? Se destaca o recurso à internação como um recurso primeiro de tratamento. A saúde mental, depois de 20 anos de experiência de reforma psiquiátrica, pode dizer que se a internação se faz necessária, ela não é, contudo, o primeiro recurso do qual se lança mão para tratar do sofrimento, seja o sofrimento psíquico, seja o sofrimento decorrente do uso abusivo de álcool ou outras drogas, né? O campo da saúde mental já inventou, já criou diferentes tecnologias, diversas tecnologias de cuidado no seu cotidiano, que demonstram que essa relação ela é sempre mais eficaz quanto mais respeitosa, quanto mais ela convida o usuário a consentir com a necessidade do tratamento e não o oposto.
Então não é pelo uso da força, seja da força repressiva, do aparelho repressivo do Estado, nem tampouco pelo uso da autoridade de quem cuida, que nós temos as melhores chances de cuidar, né? Esse é um ponto que nos parece ser importante de ser desmistificado, desconstruído nessa discussão que tem sido feita sobre a necessidade e a urgência da implantação de recursos de tratamento ou de uma rede de tratamento para os que usam, né, os que fazem uso abusivo de drogas lícitas, drogas ilícitas, crack e outras drogas, né? Por outro lado, a gente percebe também, né, uma ausência importante nessa discussão, que é a ausência de proposta em outros campos, né, da política pública como resposta a esse complexo fenômeno das drogas hoje para a sociedade, né? Do que eu estou falando? A gente não percebe, né, ou percebe com muito pouca frequência propostas, ou vê serem lançadas, né, com muito pouca frequência propostas que possibilitem, de um lado, a redução da demanda por drogas, né, onde são fundamentais, né, as políticas públicas de educação, de cultura, de moradia, de lazer, de trabalho, né, e de outro também uma mudança na visão das políticas de segurança pública no trato dessa questão. Então, uma discussão que seja um pouco mais ampla, né, que não transforme a relação com as drogas ou não restrinja a relação com as drogas só à dimensão do consumo, porque numa sociedade onde o comércio das chamadas drogas, de parte das chamadas drogas, é um comércio subterrâneo, invisível e ilícito, nós temos que considerar qual será o tratamento que essa sociedade, o Estado e o poder público dará para a questão do tráfico, reconhecendo que nas redes do tráfico, né, estão envolvidos muitos jovens brasileiros e eles não estão envolvidos apenas por uma escolha pessoal, né, mas até por falta de escolha e por falta de saída na vida. A juventude brasileira também se insere nessas redes e é essa inserção que os coloca de frente para o risco maior à vida ou de frente para a morte, né? E não são pequenos, não são pouco significativos os números, os dados de morte de jovens pobres, né? Em função da violência que cerca esse mercado. E de um outro lado, né? Sem dúvida alguma, e preenchendo uma lacuna importante no campo da política pública de saúde, a importância de criação, de fortalecimento, né? Aliás, não de criação, mas de expansão e fortalecimento da rede de serviços substitutivos de tratamento para os usuários de álcool e outras drogas. Acho que é importante assinalar que no caso da saúde, né, se trata ainda de uma lacuna a ser preenchida, mas não de algo que não exista, né? A rede, ela é insuficiente, mas ela não é inexistente. E ela tem princípios que a orientam, e não são quaisquer princípios, e não são princípios dos quais se possa abrir mão sem trazer consequências para o modo, né, para o pensamento e para a forma de trabalho e a forma de cuidado que até então vinha sendo ofertado pela rede SUS. Os movimentos sociais que estão articulados em torno dessa discussão, os movimentos que integram hoje as frentes, né, tanto a Frente Nacional quanto algumas frentes estaduais de drogas, direitos humanos e cidadania, eles estão tentando fazer esse diálogo com o Estado brasileiro e com a sociedade brasileira. É preciso reconhecer que na sociedade existem pessoas que lançam mão desse recurso, né, que fazem uso de substâncias chamadas psicoativas, e que essas pessoas, em função disso, não devem ter os seus direitos de cidadania suprimidos para terem acesso a um tratamento quando eles fizerem necessário.